sejam todos muito bem-vindos novamente. São 17 horas em ponto. Você está ouvindo a Rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão, em áudio e vídeo. Em áudio pelo nosso portal e nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br, e em vídeo pelo Facebook e, mais uma vez, também pelo YouTube. Você que deseja nos seguir em nossas redes sociais, não deixem de colaborar. Nós fomos hackeados, perdemos todos os nossos seguidores, tanto no nosso canal quanto no nosso Instagram. No Instagram é _Guardiã da Notícia, e no YouTube também. Eu recebo aqui agora em nossos estúdios pela primeira vez para falar sobre a pandemia do coronavírus, sobre a retomada consciente da economia na cidade de Santo André. Ele que já foi prefeito aqui do município, é do Partido dos Trabalhadores e está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Carlos Grana. O prazer é todo meu, Gabi, e toda a equipe da Guardiã da Notícia. Estamos à sua disposição e cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento. Grana, você já foi prefeito de Santo André. Como é que você avalia o comportamento da população em meio à pandemia do coronavírus? Olha, é bom que a gente está vivendo com uma situação completamente diferente, né? Talvez seja a pandemia e a crise sanitária pior dos últimos 100 anos. Então tudo é novo, né? E a população tem feito em Santo André a sua parte. Eu acho que no primeiro momento foi um acerto por parte do governo do estado em estabelecer a quarentena, se bem que hoje nós estamos praticamente na terceira quarentena, né? Passando já próximo da noventena, mas de qualquer forma a população fez a sua parte, dentro daquilo que foi possível, né? O problema é que nós estamos num momento hoje muito delicado, na minha opinião. Delicado por quê, Gabi, e a todos que estão nos assistindo? Porque acaba de ser decretado aí uma flexibilização, né? E o governo do estado estabeleceu amarelo, vermelho, verde, laranja, e nos preocupa muito, porque eu não sou especialista, não sou epidemiologista, não tenho formação médica, fui um gestor e por isso que eu tenho dado as minhas opiniões, né, de como o poder público pode tomar medidas que são fundamentais. Hoje a população ela tem que seguir as orientações, e quem dá as orientações é o poder público. Seja o presidente da República que manda todo mundo sair para a rua, seja o governador no momento inicial que pediu para todo mundo ficar em casa, e em Santo André o prefeito Paulo Serra acompanhou as orientações em que pese algumas derrapagens aí do governo do estado. Mas de uma forma geral, a população, que é a sua pergunta fundamental, tem se esforçado. Olha, a população nesse momento, apesar de ser 90 dias praticamente, tem sofrido muito, principalmente nas áreas dos bairros mais periféricos da cidade. Porque é fácil, né, para alguém da classe média, média alta, ficar em casa, né? Com a geladeira cheia, né? Com a geladeira cheia, com Netflix, com internet. iFood. Agora, a população, essa pandemia, ela demonstra a face mais aguda da falta de distribuição de renda e desigualdade social na cidade de Santo André. Você tem bairros aqui que têm condições, né, de moradores do centro, bairro Jardim, bairro Campestre, Vila Bastos, centro, mas você tem uma região da cidade que sofre muito, porque boa parte das famílias moram em 10 metros quadrados, uma família de 8, 10 pessoas. Como é praticar, o isolamento social? Como é o isolamento social? Não tem isolamento social, né? E algumas medidas que foram tomadas de forma muito atrasada, na minha opinião. Como por exemplo? Por exemplo, a questão das máscaras. Nós estamos há 90 dias, né, na pandemia. As máscaras estão sendo utilizadas na cidade de 15, 20 dias atrás. Porque no início, né, a orientação governamental é de que só quem apresentava sintomas é que tinha a obrigatoriedade de usar máscaras. Então, só
nesse atraso, né, nessa demora de tomada de decisão, é que eventualmente nós chegamos, infelizmente, à marca aqui no ABC, né, e no estado de São Paulo, no número de mortes e de contaminados. Poderia ter sido evitada, né? Segundo, o atraso, né, de atender essa população dos bairros periféricos na entrega de alimentos. Antes era anunciado, depois de quase 2 meses, é que chegou a ajuda governamental. O próprio auxílio, né, federal, que era para ter sido imediato, vocês acompanharam pela imprensa, né, e toda a população, a angústia, que era aquelas filas gigantescas na Caixa Econômica Federal. Fora os cadastros frios, né, que a Caixa teve que ficar analisando. Pois é, porque houve falta de planejamento. Bom, se foi detectado já no ano passado, ou seja, na China, a evolução para a Europa, nós deveríamos ter se antecipado. Então houve demora. Eu acho que nós estamos pagando um preço, porque por mais que alguns insistam em dizer que teve planejamento, não teve planejamento, é muito improviso. Você lembra até, no dia 23, aqui os prefeitos do ABC anunciaram que dia 29 não ia ter mais ônibus. Como é que não vai ter mais ônibus aqui, municipais? Tiveram que voltar atrás. Voltar atrás. Porque, e os profissionais essenciais? Como é que o pessoal da limpeza ia se deslocar da sua residência para trabalhar, para fazer a limpeza da cidade? E assim os profissionais da saúde, de segurança e dos mercados que continuaram abertos desde o início. Então, veja bem, houve muito atraso nas decisões. Por isso que nós estamos a 90 dias. Se talvez nós tivéssemos tomado decisões de forma antecipada, né, e teria um isolamento mais adequado, talvez nós teríamos que ficar menos de 40 dias. E esse jeitinho mal feito da tal quarentena está levando uma prolongação, e o mais grave, Gabi, que nós não sabemos ainda quando chega no pico da montanha. E isso é o que mais nos preocupa hoje. Por quê? Porque foram anunciadas as medidas de flexibilização, aumentou a circulação da população, com a abertura do comércio a partir de segunda-feira. Algumas cidades tentaram reabrir hoje para pegar o Dia dos Namorados, né? Pois é, então é a falta de comando, a população. Eu até entendo, eu me coloco muitas vezes na função do prefeito, de que é difícil você trabalhar com uma orientação do governo federal, que deveria comandar, né, a nação em defesa da saúde, e o presidente Bolsonaro praticamente chamou, o termo mais claro é uma gripezinha que levou à morte, oficialmente, né, porque tem a subnotificação de 41 mil brasileiros. E aí não é estatística, é cada membro de uma família sabe como dói perder um ente querido. E da mesma forma que a nossa situação aqui no ABC, que se aproxima já de 1.000 mortos, né? Eu não vi os dados de hoje ainda, né? Já se aproxima de 1.000 mortos, ainda não chegou. E fora a subnotificação. O que eu tenho feito é tentado, de forma como sem mandato, ou mesmo com a experiência de um gestor público, de dar sugestões. Utilizar aí, mantive o isolamento social, mas aproveitar essa coisa maravilhosa, né? Que isolamento físico sim, mas isolamento social nunca. E hoje eu estou quebrando e vindo aqui no seu estúdio, mas eu não poderia perder essa oportunidade de fazer uma visita para vocês e poder dialogar com a população dos cuidados. Já que abriu, nós vamos ter que redobrar o cuidado, né? O ideal seria não ter aberto, na minha opinião, porque nós não tivemos ainda a curva estagnada da montanha de contaminação e a curva descendente, que foi a prática utilizada nos países em que conseguiram superar ou estão em fase de superação dessa pandemia, até que a gente descubra, né, a humanidade uma vacina. Eu achei... O governo do estado anunciou. Eu vi ontem com muita esperança, mas, por um outro lado, Gabi, anunciou a pesquisa. Então, nós não podemos... Me preocupou, porque pesquisa, nós vamos demorar ainda
pelo que eu sei, não sou especialista, volto a dizer, né? Não tenho nem autoridade médica para dizer, mas pelo tudo que eu ouvi, vai demorar um bom tempo ainda para a gente achar realmente uma vacina. Você sabe que a dengue, nós descobrimos no Brasil desde 2014. Até hoje o Brasil não descobriu e não tem uma vacina contra a dengue. Então eu não fico muito entusiasmado, eu acho que pode ter um efeito contrário, e já teve. Quando você anuncia que tem uma vacina, muitas pessoas que já tinham dúvidas sobre a dimensão desta pandemia já estavam, digamos assim, fragilizando o seu comportamento. Aí o governador do estado, que foi o mais duro e elogiável quando peitou o governo federal junto com os demais governadores, parece que agora ele está mudando o discurso. E o pior que eu me manifestei foi quando ele decidiu que São Paulo, capital, podia entrar numa flexibilização e toda a grande de São Paulo fosse mantida no isolamento. Aquilo foi desastroso. Por que desastroso? Porque nós não vivemos numa ilha. Santo André, o Grande ABC, a Grande São Paulo... São 1.782 ruas na Grande São Paulo que fazem divisa com a capital. Aquilo ali foi um desastre. Ele colocou, entendeu? Não pode. Ou ficava, na minha opinião, tudo vermelho, né? Aguardasse um pouco mais, porque 15 dias, uma semana, em defesa da vida, é muito mais importante, né, do que 15 dias de tentativa de faturamento. Pois bem, vai abrir as concessionárias. Quem vai comprar carro se a economia está em queda? Quem que vai realmente ir para o comércio? O que está estimulando, infelizmente, preocupante. Não poderia aguardar mais uma semana, mais 15 dias, para a gente poder ver essa curva realmente começar a ter uma queda, né? Já que a ciência... A minha opinião é muito clara. Eu acho que começou em defesa da ciência, né, da medicina, mas aparentemente nos últimos dias o que tem prevalecido, Gabi, é a política, é o interesse eleitoral dos prefeitos, seja de São Paulo, do Brasil, em agradar uma parte da população para que eles tenham ganhos eleitorais. Isso, para mim, na minha opinião, é preocupante. É uma faca de dois gumes, né, Grana? Você mesmo no início da sua fala, você disse, pessoas que vivem em casas com 10, 8 pessoas em 10 metros quadrados. A gente tem uma outra parcela da população, que é a classe média, que são pequenos comerciantes, que são os que mais estão preocupados, são os que reclamaram, que estão indo para as ruas, que estão desesperados. E são pessoas que chegaram relatos aqui para a gente de que nunca tinham precisado de ajuda, por exemplo, do poder público, de um fundo social, precisando de cestas básicas e tudo mais. Como é que você que já foi prefeito, já administrou essa cidade, como é que você avalia essa situação? Eu acho que foi feito muito propaganda, mas efetividade muito pequena. O que é preciso, e uma das coisas que essa pandemia está demonstrando, é a importância do Estado forte. Né? Se propagou muito de que o Estado tem que ser pequeno, que o mercado é que resolve as coisas, e nós estamos convencidos, né? Eu acho que muita gente, inclusive muitos países, né, que aplicavam essa visão neoliberal de abertura, de privatizações, é a importância do Estado. Na questão sanitária, o SUS, apesar do seu baixo financiamento, dos seus limites orçamentários, é o que está dando resposta no Brasil e aqui no ABC, em Santo André em particular, né, porque foi através do SUS que nós estamos conseguindo dar o mínimo de condições de ampliar o número de leitos, ampliar o número de UTIs. E se nós não tivéssemos SUS, se dependesse só da saúde privada, como é nos Estados Unidos, como é inclusive nos Estados Unidos, não tem dinheiro, morre. Aqui não, aqui é universal. Uma lição nesse aspecto da importância do Estado forte. Isso serve, e não é uma coisa diferente da outra, não é algo na frente ou não da outra,
a importância da economia que você se refere, Gabi. É que é preciso que o Estado ajude o micro, pequeno empresário, o micro, pequeno empreendedor, os MEIs. É fundamental que o Estado ajude nesse momento de exceção, de dificuldade, aqueles que estão na economia informal. Então é fundamental, inclusive, que continue, até para o bem da economia, esse debate de prorrogar por mais 2, 3 meses o auxílio emergencial de R$ 600, que o Bolsonaro já está, junto com o Paulo Guedes, querendo reduzir para R$ 200, R$ 300, como era a sua proposta original, e só chegou nos 600 porque o Congresso aprovou e bancou. Isso serve para a economia. Quando você tem recurso para a população mais pobre, é injeção na veia para a economia. Então, aquele pequeno comerciante, se a população tem, como foi o Bolsa Família, como é a Previdência, né? É fundamental que se mantenha, por exemplo, né, essa ajuda emergencial, um Bolsa Família, que ajude o pequeno comerciante, porque a população vai consumir. Onde que ela vai consumir? Vai consumir lá no bairro dela. Então esse pequeno comerciante vai poder vender os seus produtos, porque tem renda. Se a população não tiver renda, nós não reativamos, que é um debate central. Pós-pandemia, é de como nós vamos cuidar da economia e do emprego. Gabi, eu tenho 54 anos. Eu tenho, desde os 18 anos de idade, eu já fui diretor dos metalúrgicos. Eu vi tanta crise, só para dar uns exemplos. Eu vi a crise do petróleo nos anos 80. Eu vi a crise do plano Collor, quando tirou o dinheiro da economia, com a Zélia Cardoso. Eu vi o plano Bresser, o plano Verão. Eu vi as crises da energia do governo Fernando Henrique, né, que não tinha energia. Eu vi a crise de 2008, quando o presidente Lula chegou a dizer, não, se vocês pararem de consumir, aí que nós vamos afundar a economia. Eu vi a crise de 2015 e nós estamos vivendo agora. Como nós vivemos crises sanitárias também, da dengue. Mas essa é impactante, ela é muito mais perigosa, muito mais grave. Então a economia e a saúde têm que andar junto. Quanto mais rápido a gente sair da crise da saúde, mais rápido a gente retoma a economia e não o inverso. Não é você motivar pura e simplesmente a economia que você vai resolver o problema de saúde. Pelo contrário, pode ser mais duradouro a crise sanitária. Por isso que eu digo, se eu fosse prefeito de Santo André, eu não simplesmente dizia para o comerciante, vai e procura o Banco do Povo do Estado de São Paulo. Sabe por quê, Gabi? Porque quem consegue chegar a ter algum empréstimo é a minoria absoluta. Porque o empresário, o comerciante, ele já estava trabalhando, porque a economia não estava crescendo, diferente do que falaram em 2015, né? Tira a Dilma que a economia volta a crescer. Não cresceu. Então já estava todo mundo trabalhando no limite. Como você está trabalhando no limite, quantos não deixaram de recolher os seus encargos sociais? Quantos não deixaram de recolher e de pagar as suas contas em dia? Quantos deixaram? Então, quando você vai pedir um empréstimo, sabe o que eles pedem? Certidão negativa de débitos. Quem consegue? Então, o Estado tem que, nesse momento, é de guerra. E guerra a gente não fica segurando dinheiro. Guerra nós temos que liberar, né? Dar prioridade. Em vez de gastar com algumas obras, por exemplo, nas cidades, no Estado, desloca esse dinheiro para botar na mão do povo, né? Coloca esse dinheiro para girar a economia. Vamos parar com esse negócio de ficar pedindo um avalista. O cidadão já está no limite do seu orçamento. Mas não, parece que, infelizmente, a orientação do governo federal, e nos preocupa muito essa mudança de comportamento do governo do Estado, dos prefeitos, que a política está se sobrepondo, infelizmente, à ciência. Eles estão bem preocupados. Olha, o Wendel pergunta assim, abraços, né, para o Grana, para você, Gabi, essa flexibilização é um tanto quanto irresponsável. Exatamente um país desigual e um presidente que chama o povo de idiota. O que você acha, Grana? Eu acho que ele está coberto de razão, né? E o presidente, ele faz parte da crise, ele provoca crise. Todo dia,
né? Ele provoca uma crise. Ele acabou de declarar todo dia naquela entrevista que ele dá lá na grade, todo dia uma bomba. Olha, em meio da pandemia, ele dá autoridade para o ministro da Educação a querer mudar os reitores. Felizmente, o próprio presidente do Senado, hoje pela manhã, tomou uma decisão muito firme, devolveu a medida provisória, revogando, zerando esse assunto. Isso não é hora de discutir. Olha só a Universidade Federal do ABC. Olha que coisa bacana. Acabaram de abrir O hospital de campanha. o hospital de campanha com 110 leitos. Dentro dos leitos tem o de alta, né, complexidade, são 10 de UTI, tem o SEMI, né, e tem os de enfermagem. Então, isso que é importante. Olha o papel que tem a universidade. Infelizmente, nós temos em Santo André, e São Bernardo também, porque faz parte do campus, né, mas de ter isso que é importante. Agora, eles estão preocupados em mudar o reitor para mudar a orientação ideológica. Isso não é hora de discutir orientação ideológica, isso não é hora de discutir eleição. É hora de discutir, assim, ações para proteger a vida. Eu acho que todos nós temos que se empenhar, mas não deixar de apontar os erros também, né? Os erros e propor acertos. Eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira aqui na cidade para que os alunos, quando suspendeu as aulas, já que a merenda, né, e os alimentos já estavam pagos, porque tem um fundo, né, o FNDE, que repassa para os municípios o valor para a merenda escolar. A prefeitura só complementa. Ela complementa, ela tem e aqui mais fácil ainda, porque a gente tem o CRAS, a gente tem o SEASA aqui em Santo André, e rapidamente o prefeito, Paulo Serra, ele abraçou, se bem que ele prometeu para 15 dias e as informações que eu tenho têm sido de mês a mês. Mas, de qualquer forma, foi um acerto, né? Porque nós precisamos dar condições das pessoas sobreviverem, Gabi. Porque alguns fizeram um cálculo errado. Olha, vai demorar 30 dias, volta tudo ao normal. Ninguém Sabe o que é voltar ao normal? Não. Voltar ao normal é parar de morrer gente. É isso aí. Voltar ao normal é as pessoas estarem com saúde. A economia, como já teve outras crises, a gente vai recuperando. Agora, o Estado tem que colocar dinheiro. Se o Estado, o Estado que eu estou querendo dizer no seu conjunto, governo federal, governo estadual e governo municipal, vamos deixar as outras prioridades, maquiar a cidade, né, deixar bonitinho. Isso aí é para depois. Agora nós temos que cuidar da saúde. E o que mais me preocupa, Gabi, é que a gente está numa fase em que peço a Deus que a gente não tenha uma segunda epidemia, né? Uma pandemia com o vírus mutado. Exatamente. Para você que está nos acompanhando, você está ao vivo aqui com o Carlos Grana, ex-prefeito de Santo André, fazendo um balanço da pandemia do coronavírus aqui no município. Deu uma breve explanada em áudio pela nossa rádio, aguardiadanoticia.com.br, pelo Facebook e também pelo nosso YouTube. Grana, tem uma galera aqui assistindo. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Claro. Perguntaram assim, Gabi, não acompanhei o início. O Grana vem candidato para alguma coisa em Santo André? Olha, o partido vai ter as suas convenções no período de 20 de julho a 5 de agosto. O prazo é 20 a 7, que ficou definido, e podem ser convenções online também. Convenções online. Claro, veja bem, eu acho que é um momento de todos aqueles que têm uma militância política, principalmente no meu partido, que sofreu tanto ataque, tanto que foi demonizado, né? E muita coisa que nos atacaram hoje está vindo à luz do que não era bem assim. Eu acho que a gente tem um desafio. Minha militância política é de longa data. No sindicato, na confederação, na CUT, fui deputado estadual e fui prefeito com muito orgulho de Santo André. E sofremos, né, aquele período de 2016, os ataques que foram feitos, a tal onda azul, né? E muitos que participaram do nosso governo têm a convicção de que é preciso que nossas lideranças também se coloquem na urna agora para as eleições de 2020. E eu me coloquei com muita satisfação, né? Aceitando esse convite, esse desafio. Eu nunca fui vereador, né?
E eu acho que eu posso contribuir, sabe, Gabi, para a cidade mesmo. Independentemente de quem venha a ser o prefeito, né, seja da situação ou da oposição, porque eu acho que essa experiência que eu adquiri na vida política pode ajudar a cidade. O vereador veio para isso, né, Grana? É para discutir cidade, andar, saber os problemas, apontar, fiscalizar, participar. E também elaborar projetos. Eu creio que nós vamos ter uma queda, alguns dizem que até de 7 a 10% na economia. Muito, né? É um número muito alto. É altíssimo, é uma queda livre. Então nós vamos precisar de pessoas que ajudem a elaborar políticas públicas de inclusão social. Então, eu tenho certeza que a experiência que adquiri no mundo sindical, do trabalho, eu vou poder ajudar com propostas para a gente retomar o emprego e a renda. Porque não é só o emprego, é a renda também das pessoas, porque boa parte de quem perdeu o emprego registrado não vai reconquistar a curto prazo. Muita gente que está na economia informal vai precisar de renda. Muita gente quebrou também, né, Grana? E principalmente o micro e pequeno empresário, seja de todas as áreas do comércio. Olha, saiu um dado, a Associação Paulista de Lojistas de Shopping, 15 mil lojas de shopping fecharam. Não vai reabrir. Não vai reabrir, entregaram a chave. Anunciaram e vão entregar a chave, de cerca de 10% não vão sequer reabrir. Então você imagina a situação que nós vamos viver. Nós não vamos ver o novo normal, nós vamos ver um normal piorado. Quer dizer, mais gente desempregada, mais gente excluídas, mais empresários perdendo seus sonhos, porque eu sei o que convivi com muita gente aqui, né, nessa questão de sonhos, de ter o seu negócio, de trabalhar. É sonho, ter o seu negócio é sonho. Ter o seu negócio é um sonho, de ver uma loja crescendo, se desenvolvendo, um restaurante. Tenho tantos amigos aqui em Santo André que eu tenho, né, de restaurantes, de estão lojas. Fechados, tiveram que se readaptar. E agora estão fazendo delivery e, olha, é 20% do faturamento e olha lá. Estão perguntando assim, o senhor acha que o fechamento do comércio prejudicou na parte política o governo de Santo André? Não, eu acho que não. No primeiro momento, não. O problema é que a gente deveria ter feito uma quarentena mais rígida, de 15, 20 dias, para valer. Agora ficou nessa coisa de vai, não vai, sabe? Vai, não vai. E aí, 90 dias, não é fácil, gente. Não é fácil 90 dias. Então, eu creio que essa questão política, a influência, até porque você tem que tomar decisões. A minha crítica maior, o prefeito às vezes fica incomodado, a equipe dele, que eu fico perguntando todos os dias, cadê os testes em Santo André? Até que começou a fazer um pouquinho de testes ali no drive-thru, eles lá estão fazendo. No shopping. Nós estivemos lá, fizemos reportagem, mostramos. Mas é muito pouco. Gabi, dá uma olhadinha nos números. Enquanto São Caetano, né, realizou... Mas, Grana, não dá para comparar. Dá, claro que dá. Menor. Não, claro que dá. Sabe o que dá? Nós deveríamos ter feito 5 vezes mais testes aqui. Mas tem grana para isso? Claro que tem. O dinheiro que não falta. Está chegando a 87 milhões de reais por repasse que foi aprovado no Congresso e no Senado. O problema é que tem que ter prioridade. Né? É uma pena. Né? Nós temos que ter prioridade. São Caetano deu prioridade. Né? São Caetano... E outra coisa, começou bem antes. Demorou. Olha só, depois de 60 dias que começou a fazer teste, Gabi. Depois de 60 dias da pandemia, começou a exigir máscara. E demorou. Então, se a gente tivesse tomado, por isso que eu digo, a minha maior crítica não foram as ações que foram tomadas, é o tempo. Teriam que ter sido tomadas de forma antecipada. Olha só, né? E aí vai uma crítica direta. Se a gente tivesse dado continuidade ao projeto que nós estávamos tocando, de fazer o hospital da Vila Luzita, né, e concluído nesses últimos 3 anos e meio, não precisava fazer um hospital de campanha lá no Bruno Daniel. Enquanto o Vila Luzita ficou parada, né, nós tivemos agora de forma emergencial. E o mais grave, e aí vai outro exemplo, São Caetano e São Bernardo fizeram um hospital que vão ficar lá permanente, não é só para o Covid. E aqui, quando terminar a pandemia, Santo André vai ter que desmontar aquele hospital, porque ele foi provisório,
boa parte dos equipamentos, inclusive, é alugado. Mas isso aí é para a gente depois fazer o balanço. Não é hora uma agora. Reflexão também para uma reflexão. É uma reflexão, é um diálogo, por isso que eu. É um diálogo que tem que ser feito com a sociedade. Eu acho que eu não deixei de me furtar, eu dialogo, eu mando mensagem direto para o prefeito. Eu tenho o WhatsApp dele, prefeito. Não é hora de intensificar a questão dos testes. Bom, fez 21 mil testes, segundo o relato oficial. Sabe quanto que diagnosticou? Quase 5%. Alto número. Então, o número é alto. 5% da população de Santo André, nós estamos falando de, se for proporcional, 35 mil pessoas. E o mais grave, como você sabe, e os especialistas sabem, tem muita gente que é assintomática, ou seja, não demonstra, mas ela está transmitindo. Está transmitindo. Verdade. Né? E aqueles que têm algum grau de comorbidade, eles acabam tendo levado à morte. Então, e outra coisa, a letalidade dos casos já confirmados, Santo André está na média nacional, também em torno de 5%. Né? No ABC nós estamos no total 7,2%, segundo a pesquisa do ABC Dados. Então a gente se preocupa, porque nós estamos no centro do furacão, né? Furacão, que é a Grande São Paulo. É a Grande São Paulo. Grana, olha, nosso tempo está estourando já estouramos até 5 minutos, 35 Tem mais uma minutos. Pergunta aí? Tenho. Vê uma mais. Não, agora é o pessoal falando meu companheiro, enfim, tem uma galera aqui acompanhando. Tá. Pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para a população andreense. Você mostrou o seu ponto de vista. Na segunda-feira a gente tem a flexibilização, a retomada consciente da economia na cidade. Eu acho que é sobre isso que a gente gostaria de saber o que você pensa sobre isso, porque a população vai para a rua e o comércio vai abrir. Sim. E aí é onde que a gente precisa se preocupar e fazer o trabalho de prevenção para não ter que voltar atrás igual São José do Rio Preto voltou. Isso. Eles foram para a fase laranja, reabriram, em uma semana o prefeito voltou para a fase vermelha e fechou o comércio. Olha, Gabi, primeiro lugar, agradecer imensamente o seu convite, a toda a tua equipe. Vocês começaram, né, tímido e hoje já estão aí alcançando um grau de amplitude aqui, né, do trabalho de vocês. Acho que é louvável, porque a gente tem tão pouco espaço, né, de dialogar, e vocês estão proporcionando isso. Opiniões. Outro dia eu vi aqui o vereador Minhoca, mandei até uma mensagem para ele. Sim. E a gente que está nessa labuta de dar opiniões para contribuir. Não é para... eu queria só deixar a mensagem seguinte. Eu fico triste quando uma pessoa nas redes sociais diz, mas isso aí é política. Gente, mas o que vocês estão falando é política. Tudo é política. Afinal de contas, quem é que toma as decisões? Se é para abrir um hospital, se é para abrir os testes, se é para entregar máscara, se é para dar o auxílio emergencial. Quem é que decide? São os políticos. É o governo municipal, é o governo estadual, é o governo federal, é o Congresso. Então são todos agentes políticos. Então essa hipocrisia de querer negar a política está completamente equivocada. É um pensamento de que é para distanciar você, população, da política, mas tudo gira em torno das decisões políticas. Então, eu queria só reafirmar que nós precisamos continuar fazendo e ter uma participação política. A melhor forma de melhorar, né, mas sem preconceito, sem preconceito racial, sem preconceito de gênero, sem preconceito de opções sexuais, nós temos que combater. No mundo hoje está muito forte a questão do combate ao racismo e principalmente ao fascismo. Tem redes sociais que você não pode dar nenhuma opinião, já querem te desqualificar de imediato. Então esse bloqueio já foi pior. Eu vi em 2016 que estava pior. Hoje as pessoas estão mais abertas, mas ainda continua uma pequena parcela, mas também com o presidente que nós temos, né?
Enquanto o Bolsonaro não sair, a gente vai passar momentos difíceis. Enquanto isso, pessoal, eu sou muito contra essa história de abrir shopping 4 horas. Se vai abrir o shopping, abre por 12 horas. Porque você evita que haja aglomeração. Então eu não entendo, é umas decisões que nos deixam assim, indignados. Mas se você tem. Não é uma coisa lógica, né? Se você tem mais tempo, dilui o público. Se você restringe, vai todo mundo, né? E fazer com que o ABC, no próximo período, para terminar mesmo, viu? É bem provável que a gente não tenha eleições em outubro, deve ser prorrogado, que é o correto. Né? Nós ouvimos um movimento no Congresso entre 6 e 20 de dezembro. Eu acho que é o mais correto. Vamos primeiro resolver e priorizar a questão do combate à crise sanitária. Vamos ter que se mobilizar em torno de ampliar as ações de retomada da economia. E as eleições, elas vão acontecer porque faz parte do nosso Brasil e do nosso sistema democrático. E nas eleições, o povo decidir, como eu sempre respeitei, como o meu partido sempre respeitou, aquilo que o povo achar que é o melhor, mesmo que a gente não concorde, a gente vai respeitar. Obrigado. Muito obrigada. Esse foi Carlos Grana, ex-prefeito de Santo André, pré-candidato a vereador aqui pelo município. Aliás, Grana, boa sorte, viu? Na sua nova empreitada. Espero vê-lo lá na Câmara de Santo André. Eu que acompanho firmemente os trabalhos do Legislativo andreense. Isso é o povo e o eleitor que vai decidir. Exatamente. Olha, a gente vai encerrando essa live aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Você que deseja acompanhar a nossa programação musical, migrem para aguardiandanoticia.com.br. Lá tem um íconezinho, você pode ouvir ou assistir. A cada 30 minutos tem o nosso boletim com jornalismo regional. Uma ótima noite a todos vocês. A gente volta às 11 da noite, lembrando que hoje tem os nossos jornais da noite. São 3, então você pode acompanhar a nossa programação. Até mais. 3. Aguardiando a notícia. Aguardiando a notícia. Aguardiando da notícia. Aguardiando a notícia.